Ok. Opa, e aí, Glauber? Beleza? Pera aí só um pouquinho. Pegar meus Tranquilo. fones. Aqui. Como é que tá, cara? Tudo certo? E aí, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Aham, sim. Tá, beleza? Tudo tranquilo? Só esperar o Johnny aqui, cara. Beleza? Pô, cara, tu viu que o Gary Holt curtiu a publicação, cara? Cara, eu vi, Tom. Eu vi. Legal. Né? Eu até falei pro Johnny, disse pro cara aparecer lá, de repente, só trocar uma ideia Pois lá, é, de vai, repente, trocar uma vai que ele ideia, ver o aparece. que ele acha, ver se ele concorda com as nossas Aham, opiniões a exato. respeito disso do Exos. Aham, aham. De repente mudar alguma coisa pro próximo disco já, né? A opinião do Pois cara. é. É... Não, e outra também, a live agora, né, cara, porque às 9h30 tem aquele sofrimento nosso de cada Tá, jogo, né? cara, nem fala, né, velho? Nem fala. Vamos fazer esse. Vamos aproveitar esse bom momento das 7 às 8, Aham. porque às 9h30 vai ser um sofrimento direto, velho. É, Não vai ganhar de exatamente. novo, não vai ganhar outra vez, cara. Não, Será, eu cara? tô. Eu acho que hoje ganha, cara. Tá, cara, não ganha. Eu acho que não ganha. Psicológico também tá É, o arrasado, psicológico né, também cara? tá. Ó, e Fala, aí? Johnny. E E aí, aí, gente, meu? beleza? Estão me Beleza? ouvindo bem? Certo? Estão me ouvindo bem? Sim, tudo Grande bem. Glauber, estou conhecendo ele agora. Vendi uns vinil para ele recentemente. Aí, ó. Vendeu os vinis. Cara, não só os vinis, como, cara, tu já me vendeu muito DVD do Ah, Êxodo, do é? Sepultura. Tu não lembra, Pô, faz muito tempo, há muito ah, DVD do Êxodo, do Sepultura eu tenho comprado de ti, cara. Aham. porra, legal, bom saber isso, tá É, vendo? Prazer em te conhecer aí tá, também. da mesma Grande forma, cara. Sérgio Mário, e aí você, meu? E, cara. Pô, cara, o Rebel Rock fazendo às vezes o Luciano Huck aqui, cara, fazendo um Você viu? encontro de amigos, viu? Olha aí, cara, né? Tá Você vendo? viu que Cara, coisa? eu sou comprador do Johnny há muito tempo, cara. Pô, legal, É, obrigado, obrigado. tá aí, cara. Não, e aí Prazerzão quando eu estar aí pensei, falando né, com cara? vocês. Pensei em fazer essa live falando do Exodus, né, cara? Eu lembrei, pô, tem o Johnny, mas eu queria botar mais alguém pra falar, pô, tem o Glauber, né, cara? Você acha que tem algum outro fã de Exodus, assim, que eu conheço, que gosta pra caralho de Exodus, é o Glauber. Então eu tenho que Tá, chamar os dois pra trocar uma ideia sobre a discografia aí, cara. mas Legal, legal. eu falei pro Sérgio Omar que era até constrangedor o cara querer discutir Êxodos com o Johnny, né, cara? Não, mas Mas não que é Porque o isso, cara? cara Fala isso. conhece, o cara sabe tudo, conhece os caras. Eu falei, cara, Não, eu não. vou porque eu adoro a banda, mas, pô, tu vai me botar numa situação constrangedora de eu Não, querer não, não, falar não. de Não Êxodos com o sou, Johnny, né, cara? não sou mais que ninguém, não, cara. Somos tudo normal, tudo igual, vem. Não é isso aí, não. Cara, seguinte, a gente vai falar, né, quem tá aqui assistindo, eu chamei o Glauber Mussi, né, pra quem não conhece, vocalista da banda One of Them, uma banda de thrash aqui do Rio Grande do Sul, e o Johnny Z, editor-chefe, né, cara, do Metal na Lata, o nosso boss, chefe do Metal na Lata, também JZ, assessoria de imprensa, né, cara. As duas coisas são dois grandes fãs de Exodus, né, como eu comentei. E pra gente começar o assunto, cara, antes da gente entrar diretamente na discografia da banda, que era o nosso digamos assim, a nossa pauta aqui, eu queria perguntar para cada um de vocês como é que cada um conheceu o Exodus. Qual foi a música, disco, a situação em que vocês foram apresentados pro Exodus e logo de cara já despertou em vocês essa empatia, assim, esse gosto pela banda. Vou começar pelo Glauber, que está aqui à minha esquerda. Aqui. Cara, eu conheci Exodus como acho que a maioria do pessoal da minha geração, eu tenho 52, na Megaforce, ouvindo com o Bonded by Blood, né, cara? Eu me lembro até hoje da fitinha que eu tinha gravado com a letra, não era nem do Ademir, era da esposa do Ademir ali, ela que fez as... E depois logo saiu nacional o Bonded by Blood pela Woodstock também, né? E aí eu comprei e tal. Sim, desde o início foi uma banda que eu curti muito. Agora, apesar de eu adorar o Bonded by Blood, adorar o Pleasures of the Flesh, o disco assim que me bateu, tipo, essa é a banda que vai ser da minha vida para sempre, essa banda é foda, essa banda é absurda,
ainda foi o Fabulous Disaster, cara. Esse foi o disco que, quando eu ouvi, cara, não, essa banda é pra sempre, porque esse disco eu acho sensacional. Apesar de adorar o Bonded by Blood e tal, mas, assim, pela pergunta, como eu conheci, foi como eu conheci quase tudo em termos de heavy metal, de thrash antigo, de banda antiga de thrash, através da Megaforce, né? E com o Bonded by Blood, claro. Foi o primeiro, logo que saiu, o Ademir comprou, e logo depois saiu o Nacional, também eu comprei, enfim. Não tenho mais esse vinil, infelizmente, daquela troca absurda que o cara fez de vinil para CD, foi embora. Mas foi com Bonded by Blood e foi na Megaforce. E foi uma banda que, desde o início, tu via que era diferente, né, cara? O Exodus era uma banda diferente, desde o Bonded by Blood tu já sentia que era uma banda, uma qualidade absurda, né? Uma banda superior, assim, muito superior à média das bandas daquele tempo. Johnny. Bom, eu conheci o Exodus, eu sou um pouquinho mais novo, tá? Eu tenho 45, mas eu conheci o Exodus com a Toxic Waltz. Passava muito clipe num programa, Clip Trip, que tinha, né? Acho que, se não me engano, era a TV Gazeta, né? Era a Gazeta que tinha, né? E, puta, esse clipe passava direto e, molecada, né? Via o clipe ali, puta, eu quero pular na galera com essa música. Aí eu falei, não é possível, porque essa música é muito foda, né? Aí eu fui atrás, vou comprar esse disco, né? Fui atrás de uns amigos e tal, né? Isso foi em 89. O disco saiu antes, né? E eu conheci com a Toxic Waltz no programa. Eu falei, eu vou comprar esse disco. Fui atrás, fui no Woodstock, fui na galeria e tal. Não achei o Fabulous Disaster. Acabei comprando aquele que saiu no ano lá, que é o Impact is Imminent, né? Que eu pirei também, cara. Eu adoro esse disco. Assim, para mim, em termos de gravação, é o que eu mais gosto. Por incrível que pareça, quando você fala, porra, Johnny, você gosta mais do Impact is Imminent do que do Bond? Cara, eu gosto. Por causa da produção, traz guitarra ali, eu gosto muito. Então eu acabei comprando o Impact is Imminent, não achei o Fabulous Disaster, falei, porra, eu quero essa Toxic Waltz agora, né? Aí fui atrás, né? E aí é história, né, velho? Aí fui comprando tudo e deu no que deu. Mas foi com a Toxic Waltz, em 89. Eu lembro também, cara, acho que a primeira música do Exodus que eu ouvi foi Toxic Waltz, cara, que eu gravei esse um amigo meu, até não sei se ele tá assistindo aqui, o Márcio. Eu gravei o Fabulous Disaster, tá? Eu conheci o Fabulous antes do Bonded. Então eu tenho, digamos assim, se a gente pode chamar assim, digamos, um carinho maior pelo Fabulous do que pelo Bonded. Eu gosto mais do Fabulous do que do Bonded, apesar de eu achar que o Bonded, desculpa, ele deveria ser ensinado na escola para as crianças, assim, para mostrar como é que se faz thrash metal, né, cara? Uhum. Eu sou, assim, eu sou um fã de Metallica, mas eu acho, cara, que o Bonded, ele tá um degrau acima do Killenol, assim, se a gente for analisar. Sim, principalmente pelo trabalho de guitarra, né, cara? Principalmente pela dupla de guitarra. E até a própria produção, né? Até a própria produção, acho, do Bonded bem superior do Killenol, né? Sim, bem superior mesmo. Não, eu também, eu conheci o Exodus, não conheci do Bonded by Blood, eu fui atrás do Bonded, que foi o meu terceiro ou quarto disco que eu consegui do Exodus. Mas claro que a gente tinha, né, as cacetinhas ali gravadas, né? Cópia da cópia, né? Que você só via chiado, né? Anos 80, puta que pariu, você só escutava aqueles barulho. Né? Mas Xadão é o que tinha, né? É o que tava pra fazer, porque era caro pra caramba os vinil, pô. Era tudo caro, né? Ainda Ainda é. Eu acho que até mais agora do que já hoje foi. Até mais, até mais. Hoje é mais fácil de tu encontrar, mas é mais caro do que na época. Mais na caro, época tu nem encontrava, né? Na época tu já tinha uma dificuldade absurda. E uma curiosidade. Curiosidade, eu consegui comprar o Fabulous Disasters depois, o nacional prensado pela Woodstock, cara. Tem lá o carimbinho da Woodstock, assim, ó. Que eu comprei na loja, cara. Aí eu consegui comprar, depois de um tempinho, mas eu consegui. Cara, já que a gente... Vamos entrar então direto na discografia Bonded by Blood, que a gente acabou de comentar aqui, né, cara? Eu até disse que eu considero talvez o Bonded um álbum um degrau acima do Killenol. Talvez ele não teve tanto impacto, né, cara? Sei lá, talvez pela gravadora e tal. Gente, eu não tô ouvindo nada, aqui meu tá silêncio, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Eu não tô ouvindo, ficou mudo. Peraí, deixa eu ver.
Cara, não tô ouvindo nada. Só tô vendo a imagem, não tô ouvindo. Deixa eu tirar o negócio aqui, peraí. E aí? Fala alguma coisa. Agora? Não, nada, agora? não escuto. Nada? Ué? Não tô ouvindo. Pois é. Ai, que merda. E olha, sai e entra de novo. Cara, não vai conseguir ouvir, né? Nada. Se ele não tá ouvindo, eu vou dizer pra ele sair e entrar de novo. Não escuto, gente. Deu um pau aqui, não tô ouvindo nada. Eu vou sair e vou voltar, será que dá? Isso. Melhor. Dá sim. Isso. Vou sair e volto. Isso. Eu escrevi pra ele ali agora, porque eu falei, sai e entra, se não tá ouvindo, não adianta nada falar. Né? Mas Glauber, já que o Johnny vai voltar ali, cara, eu comentei, né, que eu acho, assim, que em termos musicais e como disco, né, como um todo, assim, eu acho que o Bonded, ele causa um impacto muito maior, quando a gente fala de thrash metal mesmo, do que o Kill Em All. O Kill Em All, apesar dele ser considerado um marco, né, cara, eu vejo o Kill Em All, assim, como se fosse um álbum muito mais de speed metal, né, cara, ele não tinha aquela pegada ainda tão trash que depois do Metallica teve no Ride e depois no Master. Mas, claro, é um puta de um disco, né, cara? Uma das referências do estilo. Mas, assim, cara, como é que tu analisa o Bonded, cara, dentro desse cenário inicial do thrash metal da Bay Area ali, cara? Porque tinham várias bandas, né, cara? E o Exodus, talvez, de todas essas que começaram lá na Bay Area, lá, talvez seja aquela que se manteve mais fiel ao thrash metal durante toda a carreira, né, cara? Nunca teve um álbum, assim, um pouco mais cadenciado, com músicas sendo exibidas na MTV, em disco MTV, essas coisas. Talvez seja aquela banda que se manteve mais fiel ao thrash metal do início, assim. Como é que tu enxerga o Bonded dentro desse cenário de thrash no início ali? Cara, se tu for ver... Ó, tá voltando o Johnny aqui, ó. E agora? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ouvindo agora? Perfeito. Agora eu tô ouvindo. Não sei te explicar, ficou mudo, mas voltei, tô na área. Tá. Então, o Sérgio Amaro tinha perguntado assim como é que eu analisava, como é que a gente analisava o Bonded by Blood nesse cenário inicial do thrash metal lá, enfim. Ele falou que achava o Bonded um disco, inclusive, mais representativo do thrash do que o Kill Em All. Sim. Que o Sérgio Omar refere que era um disco mais de speed metal, e tá certo, eu também concordo plenamente com ele. Fato. Mas então, o Exodus é uma banda que já existia há um bom tempo também, né? É uma banda contemporânea do Metallica e do Slayer, enfim, etc e tal. Era uma banda que fazia um sucesso e tinha uma quantidade de seguidores enorme na Bay Area, uma banda referência na Bay Area, né? E na realidade, o Bonded by Blood, ele é um disco que já existia e já tinha sido gravado bem antes de ser lançado, né? Ele é um disco que, na realidade, deveria ter sido lançado, eu não vou dizer ao mesmo tempo, mas logo depois do Kill Em All, ou logo depois, ou junto, ou logo depois do Show No Mercy, né? Junto ou logo depois do Show No Mercy, exatamente, né? E ele veio muito depois. Tanto que ele já era um disco conhecido. O pessoal da Bay Area já conhecia o disco. Tinha as demos, tinha os piratas, as demos piratas e tal, já era um disco conhecido. Então, cara, falar do disco, mas assim, é um disco que na realidade saiu depois e talvez... por ter saído depois, em função de problemas com a gravadora, com a Torrid, uma gravadora pequena, etc e tal. Alguns probleminhas com o Paul Baloff também, né? Também. Talvez o Exodus não tenha conseguido, digamos assim, aproveitar aquele primeiro boom, assim, do thrash, sabe? Quando veio o Kill Em All, quando veio os primeiros, o Exciter, quando veio os primeiros do Slayer, eles acabaram ficando um pouco para trás, porque ele, embora fosse já uma banda conhecida e com material, eles não conseguiram lançar aquilo tão oportunamente como Metallica fez, como o Slayer fez, etc. Mas, então o disco eu vejo nesse contexto, cara. É um disco superior ao Kill Em All, para mim, para meu gosto, né? Com todo respeito, o Kill Em All, obviamente, é um clássico. Mas é um disco que eu acho melhor tecnicamente, melhor gravado, melhor em tudo que o Kill Em All. E melhor em tudo que o Show No Mercy também, para mim. Exato, eu também concordo. Foi um disco, digamos assim, foi mais um dos tantos azares que o Exodus teve assim, nessa trajetória, coincidências negativas. Que não foram poucos, né? Que não foram poucos, mais uma coincidência negativa que, digamos assim, talvez se esse disco tivesse saído
na época que deveria ter saído, a gente tivesse um Big Five ou um Big Four diferente, sabe? Mas, enfim, é um clássico, é um disco sensacional, etc e tal. E, digamos, naquele contexto, foi um disco, eu considero assim, fundamental, um disco que serve de referência, serviu de referência para várias outras bandas, né? E, enfim, poderia ter sido um sucesso ainda maior do que foi. Ele foi um sucesso em termos de reconhecimento, etc. Poderia ter sido um sucesso comercial maior se tivesse conseguido lançar, digamos assim, na época oportuna, né? Verdade. Eu acho o Bonded by Blood é aquele disco de que você fala assim, o que é thrash metal? Você fala, tá aqui, Bonded by Blood, vai estudar. É isso aí, você escuta do começo ao fim, você vai saber o que é thrash metal. E eu concordo com o Glauber. O Bonded by Blood, ele é superior aos outros, assim, disparado. É claro que a gente respeita muito o Show No Mercy, o Kill 'Em All. Pelo amor de Deus, são clássicos que a gente ama. Não tem como nem meter o pau, ninguém tá metendo o pau aqui. Mas as composições do Bonded by Blood, elas são mais trabalhadas. Elas têm mais riff, elas têm mais groove. Um groove um pouquinho mais cru, mas tem. Ó, deu pau lá de novo. Travou. Deu pau de novo? Travou? Alô? Oi, estão me ouvindo? Tá, agora foi. Voltou. Aqui, quando fica de noite aqui, a internet é uma tristeza. Deixa eu ver onde eu parei. Em relação ao Show No Mercy, né, e o Kill 'Em All, eles têm aquele negócio que é mais aquela veia crua, né, pancadaria, sujeira, aquele trash espinhento de adolescente, né. O Bonded by Blood tem um pouco disso também, mas você já vê que os caras já estão numa pegada um pouco mais técnica. Eles têm aqueles riffs, aqueles ganchos de palhetada, tinha muito isso. Todas as músicas do Bonded by Blood tem isso. O Kill 'Em All tem, mas o Kill 'Em All ele é mais sujo, ele é mais esporrado, né? Show No Mercy, então, mais ainda, né? Mas se fosse escolher um dos três, eu escolheria o Bonded by Blood. E não é o meu disco favorito do Oasis, como eu falei. Não é. Eu vou chegar lá na frente e vocês vão... Alguns vão até me odiar quando eu falar, mas a gente conversa mais pra frente. Cara, eu acho que talvez o diferencial do Exodus, além das composições, né, cara, pra mim, eu acho que no Exodus a gente tem a melhor dupla de guitarristas do thrash metal, eu acho que de todos os tempos ali, cara, que é os 2H ali, né, o Tim Hay, que ela fala, que é o Rick Hannett e o Gary Holt. Tanto é que eu vi uma entrevista, cara, eu só não recordo agora quem fez essa analogia, mas eu não lembro também se foi numa Rock Brigade ou numa Road Crew que o cara comparou. Ele disse que o Gary Holt foi um guitarrista, cara. Ele disse que o Gary Holt seria o Rich Blackmore do thrash metal. É o cara, assim, que é a referência. Cara, e eu não tenho dúvida. Assim, dentro do thrash metal, eu acho que o Gary Holt mim, ele é o top. Cara do ele é o top. Pra mim e também. A dupla com o Rick Hannett, pra mim, cara, era a dupla de guitarristas do era uma thrash. Dupla foda, fodida. Não saberia dizer se é a melhor, assim, também. Tem o Kerry King, o Jeff Hanneman, que também é foda, a dupla do Metallica, mas assim, é difícil comparar, mas é fantástico. O que eles faziam era fantástico, né? O lance do Gary Holt, né, quando a gente fala no negócio que ele é o Rich Blackmore do thrash, é porque o cara, ele domina tanto a base como o solo de uma forma alienígena. Entendeu? Porque você pega outros guitarristas, ou o cara é melhor no solo, ou o cara é melhor na base. Não, o Gary Holt é melhor nos dois. Entendeu? Então, assim, eu considero o Gary Holt, pra mim, ele é o top dos guitarristas do thrash. É o top pra mim. Tem um outro que vem, eu acho que eu coloco um pouco mais abaixo, que eu considero o Rob Cavestani do Death Angel. Esse é muito subestimado, cara, é verdade. Um monstro. Tanto de composição, como riff, como solo. Bom, enfim, isso é para uma live do Death Angel. Voltando pro Exodus. O Gary Holt e o Rick Hunt é uma coisa assim fantástica, né? Mas eu não tiro muito o Lee Altos agora, que o cara também é um absurdo. É um absurdo. E ele sola pra cacete também. Os altos no solo são fora de série. São fora de série, né? Puta dupla. O Exodus só teve guitarrista foda. Ponto. Verdade. Depois, cara, do Bonded veio Pleasures of the Flesh. O que dizer desse disco, né, cara? Porque se o Bonded foi aquele disco que causou o impacto, eu não sei vocês, cara, mas o Pleasures, pra mim, ele não tem, digamos assim... Não vou dizer o mesmo impacto, mas ele parece que ele fica
digamos assim, um pouco atrás daquilo que o Exodus apresentou no primeiro, que a gente ficava esperando que viesse no segundo. Parece que falta alguma coisa ali pro disco realmente deslanchar, assim. Qual a opinião de vocês a respeito do Pleasure? Bom, quem fala primeiro? Glauber, vai você primeiro. Pode ser. Cara, eu gosto bastante, mas quando esse disco foi lançado, eu também tinha a fitinha na Megaforce, eu senti exatamente isso, cara. Não sei se talvez tenha sido um pouco eu não achei um disco tão agressivo quanto o Bonded by Blood, embora tenha músicas ali que são absurdas, né, cara? Parasite, o disco é fora de série. Chemical, deixa eu ver, Brain Dead, Deranged, Seeds of Hate, o disco é fantástico, mas eu também senti uma coisa, sabe aquela, não uma decepção, mas tipo, porra, esperava mais. Não sei se teve aquela coisa da mudança de vocalista, uma banda quando troca de vocalista, de repente pode ter sentido, alguma coisa assim, enfim. Não sei se eu, como fã do Bonded, também não senti um pouco que o vocal é diferente. O Steve canta de uma maneira mais técnica, eu acho que o Dodley também seja agressivo, eu acho uma maneira mais técnica do que o Paul Baloff. Mas sim, cara, eu acho um grande disco. Hoje eu adoro esse disco muito mais do que na época que ele foi lançado. Sim. Ele envelheceu bem, né? Ele envelheceu muito bem. É um disco fantástico, mas sim, eu também concordo. Eu acho que foi um disco que, de certa forma, assim, talvez tenha... Não vou dizer frustrado as expectativas, mas que se esperava mais, sabe? Eu, pelo menos, eu me lembro que na época o meu sentimento foi esse. Bom, eu adoro o Pleasure of the Flash, eu sou muito fã do Zeto, ele é amigo meu, adoro o cara, gosto muito do vocal dele. Pra mim, ele e o Chuck Billy são os vocais assim dos Testament, do Thrash, que não existe, é só os dois, cara, entendeu? Sem querer desrespeitar outros, mas pra mim eles são os top. Mas o Pleasure of the Flash eu também tive essa mesma sensação, né? Depois que eu ouvi, né? Eu ouvindo na sequência, por exemplo, Bonded e Pleasure, você vê que tem uma diferença, né? A diferença ali no caso, além da mudança do vocalista, que isso aí na época, né, foi ruim pra banda, entre aspas, né? Porque o Paul Baloff era uma figura icônica. Era uma icônica, aqueles fuck posers, vão matar os posers, aquelas merda toda que ele falava lá que era engraçado. Isso aí chamava atenção, isso aí, tipo, meio que deixava o cara, transformou o cara como um ícone do trash, né? Aí pega e tira o cara e coloca outro, a galera pegou um pouco de ranço, eu acho, né? Então, assim, tem um pouco disso, o disco, tá? Mas falando assim em qualidade, ele tá um pouco abaixo do Bonded by Blood, inclusive na produção. Né? Se você pegar os dois e comparar as guitarras, a guitarra do Bond tá aqui, ó, a do Pleasure tá aqui. Você vai sentir uma diferença de produção. Isso deixou o disco não tão agressivo quanto o Bonded by Blood. Mas tem músicas lá que, se fossem melhores produzidas, seria também nível Bonded de agressividade, né? Como essas que a gente citou. Mas eu acho que ali eles deram uma caidinha. Né? Eles não seguiram na mesma vibe do Bonded. Para mim, então, se fosse colocar uma nota, Bonded by Blood é 10, né? Para mim, o Pleasure of the Flash é tipo um 8,5. Entendeu? Por aí. Mas assim, não deixa de ser um baita disco que a gente gosta mais hoje em dia, que nem eu falei que ele envelheceu bem e tal. Mas eu acho que se tivesse uma guitarra um pouco mais pesada ali, desse um gancho maior, a riferama ali, que não tem tanta riferama, né? Pega, por exemplo, músicas do Bond, do And Then There Are None, A Lesson in Violence, que tem aqueles tan 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 tan. No Pleasure não tem pouquíssimo. Então eles não usaram muito isso, não sei se foi proposital para dar um avanço, vai saber o que passou na cabeça dos caras, né? Mas para mim é tipo um disco 8,5. E de novo nessa transição assim, né, digamos, de um disco para o outro, também teve mais um azar, que foi primeiro a saída do Paul Baloff, e também houve também o Pleasures of the Flash demorou para ser lançado, né? Foi um disco que também poderia ter também. Já a banda deu uma parada, não que a banda tenha parado, mas eu digo assim, uma desacelerada. Estavam, Bonded by Blood maravilhoso, etc. Quando é que sai o próximo? E o próximo também demorou de novo um pouco a sair, e de novo aí a banda vai ficando, né, para trás, e os outros vão lançando, e os outros vão tocando, e os outros vão fazendo turnê, e etc e tal, e o Exodus ficava meio sumido, né, nessa história toda. Mas, e também, o Johnny falou da produção, tem uma coisa, eu até estava falando com o meu amigo Vilmar, da M19,
faz um mês, eu tava lá na casa dele. Cara, que eu não consigo até hoje gostar. Cara, eu acho que eu tenho umas 4 ou 5 versões diferentes do Pleasures of the Flesh. Eu não consigo gostar da bateria, do som da bateria, cara. Eu acho muito abafado, não sei porquê. É meio... É isso, cara. Aí. Eu não consigo, eu já comprei a edição Platinum, a edição Silver, e é sempre a mesma coisa, cara. Enfim, não consigo gostar da parte da produção da bateria, que foi produzida até por um cara diferente do... O disco foi produzido, agora não me lembro por quem, Marty Whittaker ou Mark Senezak, e a bateria foi produzida pelo outro, uma coisa assim. E a bateria foi produzida pelo Mark Senezak, então. É um ranço que eu tenho com esse disco até hoje, a bateria, cara. Você já escutou? A bateria não me desce, não sei porquê. Não desce. Você já escutou a versão que saiu no Japão lá, que é em formato vinil réplica, né? Que tem até o Obi, ela é pequenininha assim. Ela tem uma sonoridade melhor, cara. Eu comprei por causa disso. Eu tenho ela. Ela saiu os 3 primeiros dessa forma. Ele é tipo um vinil réplica, já só saiu no Japão. A qualidade tá mais alta, cara. Tá diferente. Então, de repente, tá aí. De repente, ouvindo essa, talvez eu gostasse ainda mais do. Mas não fique achando que é absurdamente diferente, não. Pode ser que seja meu ouvido, sei lá, né? Mas, enfim. Cara, o Fernando Passos, ele fez uma pergunta aqui. Eu vou deixar essa pergunta no ar pra gente falar lá no final. Não sei se o Johnny leu aqui, mas ele perguntou que era para responder assim, sem pensar muito, Zetro ou Baloff. Nós vamos deixar lá pro final. Não vamos. Eu tenho a resposta aqui. Agora. Se quiser, eu respondo agora. Não precisa nem pensar. Não precisa nem pensar. Zetro, com certeza, Zetro. Cara, o Baloff é sensacional, cara, mas eu gosto mais do Zetro, cara. Ele canta mais, ele não berra tanto que nem o Baloff. E outra coisa, o Baloff gravou um disco, né? É um disco icônico. Mas quem transformou o Êxodos na banda enfim, quem fez parte da história da banda, quem cresceu com a banda, quem colocou a banda lá em cima, foi o Zetro, né? cara? Icônico, Bonded by Blood, o cara que realmente batalhou, que teve ali, que tem uma história enorme na banda, é o Zetro. Eu vou fazer um parênteses. Não vou esquecer. Vai. Cara, guardadas as devidas proporções, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas dá para botar como se o Baloff fosse o Paul Diano, e depois entrou o Bruce Dickinson, né, cara? Tem a sua história, foi importante, mas, cara, quem deu aquela guinada ali... Sim. Eu entendi o seu raciocínio, mas é basicamente isso. E não podemos esquecer do Dux, cara, que o cara fez um puta de um trabalho, cara. Ouvindo os discos do Dux agora para esse nosso bate-papo, aí eu peguei toda a discografia para ouvir de novo. Cara, o que o Dux cantou nesses 3 discos que ele gravou com Êxodos, no Atrocity Exhibition A e B, então, o cara foi simplesmente absurdo, cara. O cara é simplesmente fantástico. Não tem uma vírgula para falar, cara. O melhor dele é o Let There Be Blood. Pronto. Falei. Me odeiem. Pode ser também. Me odeiem. Mas não, nesse ele também cantou absurdo. Eu falei, digamos, em discos que eram músicas inéditas. Mas ele foi fantástico, cara. Como vocalista, como presença de palco, tá louco, o Dux foi maravilhoso. Eu lembro que eu cobri acho que uns 10 shows do Êxodos, acho que eu cobri. Quando eu tava na Road Crew também, eu peguei acho que uns 3 ou 4. E toda a resenha que eu fazia, eu falava, esse cara nasceu pra cantar no Êxodos. Toda a resenha. Aí o cara pega, aí me tira o cara e bota o Zetro de novo. Tudo bem, legal, eu gostei pra caramba. Mas, porra, né, a gente tava curtindo, tava desenvolvendo uma característica dele, ele tava pegando a banda pra ele, né? Exatamente. Sai, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Os 2 shows que teve aqui em Porto Alegre foi com o Dux, né? Foi em 2008. 2008, né, Robert? 2007. Não. 2008, não me pergunte data. Teve 2008 e teve 2009 também. Se eu não me engano, 2009 ele veio com o Creator aqui, se eu não me engano. Então foi 2007 e 2009, cara. Acho que é 2007 e 2009. 2007 e 2009, 2008 não veio. Isso.
Cara, então agora a gente chega no Fabulous Disaster, né, cara? Que foi um disco, pelo menos, que eu conheci. O Márcio agora, acho que até tá aqui, ó. O Márcio Brum acabou de entrar aqui em 2007. O Márcio comentou aqui. Ele falou 2007, é isso aí. Valeu, Márcio. E, cara, Fabulous Disaster foi o disco que eu conheci o Exodus, né, cara? E eu acho, cara, nem o Glauber falou. Ou foi o Glauber ou foi o Johnny, alguém falou da Toxic Waltz, cara. Pô, essa música aí, quando toca, é foda, cara. Eu paro que eu tô fazendo pra ela ouvir bater cabeça, porque, cara, acho que é a música do Exodus que se eu tiver que, digamos assim, descrever o Exodus em uma palavra, para mim, em uma música, para mim, pelo menos, é essa, porque talvez foi aquela que eu conheci primeiro e que me fez gostar da banda. O que dizer, exatamente, cara, de Fabulous Disaster? Cara, eu acho que não tem nem muito o que dizer. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria assim, perfeito do primeiro ao último riff, cara. Perfeito do primeiro ao último riff. A introdução já é fantástica, a primeira música é fantástica. Cara, se tu for pegar todas as músicas, não tem uma que baixe o nível, assim. É tudo no mais alto padrão, todas as músicas são pro cara banguear do início ao fim, toda uma riferama, o Zitro tá cantando absurdamente bem, o Zeto tá cantando absurdamente bem nesse disco. As composições são fora de série, a produção é excelente, os solos, cara, é um disco que não tem o que dizer. Não tem uma crítica para se fazer. Para mim, ele é perfeito do início ao fim. É um disco que, quando eu ouvi, tipo o Among the Living do Anthrax, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei, porra, mas é sério? É isso mesmo? Isso, né? Que é isso? Eu vou ter que ouvir de novo. O Raining Blood do Slayer, Among the Living do Anthrax, o Fabulous Disaster do Exodus, são discos que eu tive essa mesma impressão, tipo, acabou e tu fica, porra, mas é isso mesmo? Não pode ser. Eu vou ouvir de novo. Não pode ser tão bom. Passou alguma coisa, não pode ser tão bom esse disco, sabe, cara? Então, verdade, e é o disco que, vamos dizer assim, acho que consolidou o Exodus como banda. E nesse disco eles fizeram turnês maiores para promover, etc e tal. MTV Headbangers Ball, aquela com o Anthrax e o Halloween. E foi o disco que catapultou eles também para uma gravadora major. Sim. Que depois a gente vai falar que não foi talvez aquele, digamos, aquele Nirvana que eles esperavam, mas enfim, foi um disco que teve uma repercussão tão grande que, se bem que eu agora falei uma coisa que eu não sei se está certo, eu não sei se na época desse disco, o Johnny daí deve lembrar, quando esse disco saiu, eles já tinham assinado com a Capitol, ou estavam para assinar já, né, cara? Porque não, teve uma dúvida, não foi depois. Ainda. Não tinham. Foi depois. Eles estavam, se eu não me engano, com a Combat Records, se eu não me engano. É na Combat, esse disco saiu pela Combat, isso aí é certo. A minha dúvida Capitol saiu o Impacts Imminent. Isso, mas que tinha uma dúvida de quem é que ia lançar esse disco aqui. Se ia sair pela Capitol ou pela Combat. Aí no acerto que as gravadoras fizeram ali, parece que saiu pela Capitol, mas eu acho que se eles não tinham assinado, a Capitol já estava, antes mesmo, já estava de olho, já estava com a banda na... Sim. Já estava com a banda na mira. Tava na manga. Mas, tava. Exatamente. Mas enfim, cara, é o disco que, vamos assim, foi a maioridade da banda. Pô, essa banda é foda e pronto. Essa banda é top e não tem mais o que discutir. E era o segundo disco com o Zeto também, né? Já deu aquela continuidade de banda, né? Já era aquela continuidade dele na banda. Sim, aí também. Já era a mesma formação, etc e tal. Foi um disco que, vamos dizer assim, tudo que talvez o Pleasures of the Flesh a gente tenha ficado um pouco decepcionado, esse aqui, vamos dizer, pagou a dívida em dobro, né, cara? Porque é o meu preferido do Exodus até hoje, é esse disco, cara. Eu não estou ouvindo vocês. Que merda. Sai de novo, cara. Peraí, sai de novo. Sai de novo. Cara, o cara perguntou aqui, eu não lembro, passou rápido a pergunta. Vou sair e vou voltar de novo, gente. Não me xinguem, já volto. Se a Toxic Waltz, cara, foi o primeiro clipe do Exodus, foi o primeiro clipe. Eu acho que foi, né? Foi o primeiro clipe, foi. Tanto que eu estava lendo uma entrevista do Gary Holt hoje, até na Metal Forces antiga, e os caras perguntam para ele, tá, e aí, porque vocês pretendem fazer algum clipe? E ele diz, não, a gente queria fazer o clipe para Cajun Hell. A ideia era fazer para Cajun Hell, mas a MTV disse que não passaria um clipe com mais de 6 minutos, cara. A música é um pouco comprida, Cajun Hell tem a introdução e tal. A MTV disse que não passaria esse clipe porque ele seria muito comprido. Então a gente resolveu fazer para Toxic Waltz e vai ser um clipe ao vivo, etc e tal.
Sim. Aí nessa entrevista, até que ele falou esse negócio da Capitol, ele estava promovendo o Fabulous Disaster e já falando do contrato que eles então assinariam com a Capitol. Então, digamos assim, talvez ainda não tivesse sido assinado, mas a banda já estava na mira da gravadora, assim. E ele estava nessa entrevista ele estava super entusiasmado e tal, não só com o disco, como com esse contrato, que no fim acabou sendo o contrato que acabou com a banda, né, cara? Cara, esse disco tem 2 covers, né? Tem o cover do AC/DC. DC Overdose. E no meu CD Overdose. Só tem essa do AC/DC. Mas eu acho que tem uma outra. Tem uma outra edição que tem uma outra do AC/DC também. Dirty Deeds, não é? Não, mas Dirty Deeds é no tempo. Ao vivo, né? Qual? Não, Temple of the Damned. Não, esse aqui tem um cover que é Overdose. Overdose do AC/DC. Mas não tem um cover de Lowrider também, cara? Não é Lowrider. Ah, Lowrider não é deles, é verdade. Não é deles, é verdade. É de uma outra banda funk e tal. Isso, tem razão. Isso, até me passou, mas é verdade. É de uma outra banda, mas não é deles, Isso. Na real, eu conheci essa música primeiro com o Êxodo. Aí quando eu ouvi depois, eu disse, pô, os caras estão tocando Êxodo. Aí eu fui ver que não era o Êxodo, que tinha feito cover, cara. Mas é uma banda funk, até agora eu não lembro o nome, cara, mas tu tem razão. Eu acho que é o War. Acho que é o War. Pode ser. Acho que é o War. Eu acho que é o War, é isso aí. Acho que é o War. Isso aí, cara. Isso aí. Vamos ver, o Johnny tá voltando aí. Oi. Voltei. Estão ouvindo? Tá, perfeito. Não sei porquê, cara. Sai o som e não escuto nada. Tranquilo. Bom, vamos lá, onde a gente parou? Fabulous Disaster. Que dizer? Fabulous Disaster. Cara, pula pra outra, porque eu concordo com tudo que o Glauber falou, velho. Eu não tenho nem o que pôr mais. A única coisa que eu tenho que falar é que eu acho que a grande maioria dos fãs de trash aqui do Brasil começou a ouvir trash com Fabulous Disaster. Ponto. Graças ao Toxic Waltz, cara. Isso aí passava na televisão, na Clip Trip, e depois, alguns anos depois, em Fúria Metal da MTV, e direto, cara. Então aquilo lá pegou na galera, entendeu? Quem não conhecia, passou a conhecer, eu acho que com o Toxic Waltz. Acho que a grande maioria, né? Tirando o Glauber que conheceu com o Bonder, né? Mas eu acho que a grande maioria, assim, mais nova, um pouquinho mais nova, assim, eu acho que conheceu com o Fabulous Disaster. E realmente, cara, ele é perfeito, né, velho? Produção, composição. O que é aquela música, né? Last Act of Defiance. O que é aquilo? Meu Deus do céu, cara. O que é aquilo? E o cover, a Overdose. Coisa linda, cara. Lowrider. Então, o disco é lindo. O disco é lindo. A Toxic Waltz é linda, é perfeito. De cabo a rabo, do começo ao fim, capa, produção, composição, riff, música, tudo. É nota 10 de tudo. Mas mesmo assim, ele não é o meu preferido. já vamos solucionar essa dúvida. Cara, a gente teve ali o Bonder em 85, o Pleasures em 87, o Fabulous em 89 e em 90, cara, um ano depois ali, veio o Impact Imminent, né, cara, que é conhecido como o disco das guitarras. Esse que é o disco das guitarras, né? A galera fala que é só guitarra o disco inteiro. Mas, cara, ele é um disco, cara. Pois é isso que eu ia perguntar. Eu sei que o Johnny gosta bastante desse disco, né, cara? A gente já fez uma live pra falar sobre isso também. Cara, só que ele é assim, ele é um disco, cara, que por mais que o cara seja fã de thrash metal, eu não sei, mas parece que ele é muito focado na guitarra. É demais, assim, cara. Ele chega a ser, digamos, não é que incomoda, cara, mas ele te causa uma certa apreensão, assim, porque é muita guitarra, né, cara, perto dos outros três. A gente vê, assim, que ele é um discão que vem, assim, guitarra atrás de guitarra. Johnny, vou começar por ti, Sadesso. O que dizer de Impact Imminent? É exatamente por isso que, pra mim, ele é o meu disco favorito do Exodus, por causa que tem muita guitarra. E a produção deixou a guitarra bem mais ali na cara. A riferama tá bem na cara, tá mais... Quem, sabe? Eu adoro isso, cara, eu adoro. Os outros tinha, mas o Impact Imminent pra mim evidenciou mais isso. A produção dos dois ali, eles quiseram, acho que realmente fazer isso. E se você for analisar, ele é um disco diferente exatamente por causa da produção, né? Porque se for ver, as composições são muito boas. Tem gente que fala que eles estavam não estavam tão inspirados. Eu já acho o contrário. Eu acho ele técnico pra cacete.
muito técnico, cheio de coisa ali que você fala, porra, de onde os caras tiraram isso? Umas viradas loucas lá, né? Porra, Object Overrule, Lunatic Parade, eu adoro essas músicas, cara. Trash Under Pressure, que fecha o disco assim de uma forma absurda, né? Então, assim, pra mim ele é o meu favorito. Por quê? Porque eu comprei o meu primeiro disco do Exodus, foi exatamente esse. Eu falei no começo que era 89, mas foi 90, desculpa, me enganei. Então, assim, eu escutei esse disco tanto na minha vida, gente, mas tanto. Até eu comprar o Fabulous Disaster, né? Até eu achar ele depois, mas eu vi ele tanto que eu, tipo, decorei do começo ao fim. Então eu peguei um amor por ele. Quando a gente escuta pela primeira vez, a gente pega um certo amor às coisas, né? E para mim ali tem tudo o estilo que eu gosto, tá tudo naquele disco. Desde a bateria. Não é uma coisa muito rápida, se vocês forem ver. É aí que entra o lance da técnica, do groove. Eu acho que o Exodus começou a colocar um certo groove. Se é que dá para falar isso, na época ninguém falava esse termo, né? Mas eu acho que ele começou a inserir um certo groove no thrash deles nesse disco. Começou ali, e aí que eu gosto, né? Não era só cacetada, não. Ele começou a entrar umas melodias ali, junto com a riferame e o groove, entendeu? Por isso que me impactou demais. E realmente, a produção dos caras, meu, é um negócio que é pra tapa na cara mesmo, pra entrar de coice, né? Tem uns caras que não gostam, eu não entendo. Até hoje eu não entendo nem a banda não tocar a música desse disco. Isso Né? aí é imperdoável. Eu também não entendo. É imperdoável. É uma pergunta eu acho que é por conta do Batera, que era o John Tempesta, sei lá, não entendo, sinceramente eu não entendo. No êxodo os caras não são viadinho de querer, eu vou tocar porque o cara, eu não tava nesse disco. Não tem isso, cara, não tem isso, realmente, eu conheço todos, eu posso falar, mas sei lá, vai saber ali nos bastidores o que deve acontecer. Eu não entendo eles não tocarem nada desse e nem do próximo. Mas o próximo a gente vai discutir mais algumas coisinhas aí relevantes, mas eu não entendo por quê. Eu acho que deveria tocar. Pelo menos essas três que eu falei, deveria ter. Claro. Essa era uma pergunta do Vini. Aqui ele pergunta por que a banda não toca música desse álbum. Meu, isso é uma incógnita, cara. Ninguém sabe. Eu já perguntei pro Zeto e ele sempre esquiva. Ele nunca fala a real. Ele fala, Johnny, tem tantas músicas melhores que aquilo. Eu disse que é meio meia boca. Meu, não é meia boca, cara. Eu sei que ele não acha que isso que é meia boca. Entendeu? Eu sei disso. Ele gosta pra caramba inclusive do Force of Habit. Ele gosta muito, cara. Entendeu? Mas eu realmente é uma dúvida que eu não sei sanar. Nem pra quem tá perguntando e nem pra mim. A única música desse disco que eu me lembro de ver eles tocando é Only Dead Sides, né, cara? Que naquele DVD, o DNA, eles tocam. Né? Eles tocam essa música, mas a única música assim que eu me lembro deles tocarem, claro, na turnê desse disco aqui, eles devem ter tocado várias, mas sim, enfim. Tocaram várias, eu tenho uns DVD. Mas enfim, digamos, hoje em dia, depois do lançamento, depois do ciclo desse disco, a única música que eu lembro deles tocarem é Only Dead Side. Aí só tocaram essa daí naquele show de lançamento do Tempo. Né? Não sei porquê, cara, mas eu ainda vou descobrir isso aí. Vou. E na sequência, agora o Johnny falou, né, cara, veio o Force of Habit. E, cara, hoje até a gente viu ali na postagem, o Jorge postou lá que quando ele fez o Collection do Exodus para Road Crew, ele colocou o Force of Habit como o cuidado, né? Não que seja ruim, mas estava ali como cuidado. E a galera começou a chiar e reclamar e tal. O que vocês têm a falar sobre esse álbum, cara? Cara, só voltando um pouquinho ali, para não fechar ali o Impacts Imminent, que foi o primeiro disco também do Exodus pela Capitol, que era uma major, né? E eles tiveram o mesmo azar, ou a mesma infeliz coincidência que o Anthrax teve na Elektra, né, cara? Antes, eles foram contratados por, digamos assim, determinadas pessoas que, enquanto eles estavam gravando o Impacts Imminent, antes do disco sair, essas pessoas já foram demitidas da gravadora. Então, vou colocar isso só porque eu acho que tem a ver com a questão Force of Habit, tá? Eles foram, então as pessoas que contrataram o Exodus foram demitidas da gravadora. E os novos contratados, quando chegaram para ouvir o Impacts Imminent e tal, porque não teve demo, não teve nada, eles apresentaram, isso aqui é o disco, tá aqui. Os caras ficaram, mas tá, o que é isso, sabe? Até eu tenho uma entrevista que o Zetro fala, olha,
Isso é simples, que ele respondeu para os caras, isso é simplesmente o disco mais pesado de estreia de uma banda numa gravadora grande. Isso é que é. Ele respondeu para os caras. E os caras disseram, tá, tudo bem, vamos lançar, mas tem o seguinte, vocês têm uma turnê americana que eles tocaram com o Pantera e o Suicidal Tendencies, vocês vão, façam essa turnê e voltem. Porque vocês vão ter que gravar outro disco, porque esse aqui, tipo, não é o que a gente estava esperando, sabe, cara? Tanto que teve um negócio que eles tiveram uma oportunidade de tocar, foram convidados para abrir a turnê europeia do Judas Priest, né, na época. Sim. O Judas estava fazendo a turnê do Painkiller. Eram 40 e poucos shows, cara, na Europa. E a gravadora... Não vamos pagar, nós não vamos financiar essa turnê, toquem aqui o que vocês têm para tocar nos Estados Unidos e voltem para cá para gravar outro disco, porque esse aqui não vai rolar. Então foi Acabou indo o Pantera e o Annihilator, né? Pantera e o Annihilator, exatamente. Pantera que tinha tocado com o Êxodos nos Estados Unidos, que acabou indo para fazer essa turnê. Então já se criou aí, digamos assim, uma questão entre banda e gravadora. Tipo, pô, perdemos uma puta oportunidade, agora vamos ter que gravar um outro disco. E acho que, cara, por mais que os caras sejam true, por mais que os caras são fudidos, são trashers de carteirinha, porra, tu tá numa gravadora grande, tu tá com um puta contrato de 7 discos, era o contrato deles com a Capitol. 7 discos. O primeiro já deu pau. Já deu merda. Já não se acertaram, sabe? Tu vai pro segundo, tu já pensa, porra, se esse troço aqui não vender, eu tô fora. Tô ferrado. Eu tô ferrado. Se esse troço aqui não vender, eu tô ferrado. Tanto que pro Force of Habit, a gravadora pediu para eles um monte de demos. Tipo assim, ó, não vamos fazer como da última vez que vocês nos apresentaram um produto pronto. Vocês vão gravar e vão nos mostrar o que vocês estão gravando. E também tem uma entrevista do Zetro que eu ouvi, que ele disse que os caras pressionaram eles pra caramba ali naquele disco. Velho. Pressionaram eles pra caramba. Botaram grana, investiram, mas pressionaram pra caramba. Vocês têm que fazer esse disco vender. Não é à toa que o que aconteceu depois, né? Que a banda foi pro Beleléu logo Exatamente, depois, né? A banda acabou. Ninguém aguentou o tranco, né? Não aguentou o tranco. Mas, cara, eu acho, agora entrando... Fecha parênteses. Só fazer uma introdução, assim, digamos assim, por que o Force of Habit talvez tenha saído, o que, de certa forma, pode ter ajudado o Force of Habit a sair da forma que saiu. Mas, enfim, eu gosto pra caralho do Force of Habit. Claro, se eu fosse fazer como o J.K. colocou lá, perigoso, atenção, uma coisa assim. Mas é. Seria perto dos outros tem que ter um cuidado mesmo. Tem que ter um cuidado. Seria esse. Ninguém é xarope de não colocar ele, né? Exatamente. Seria esse. Mas eu gosto muito desse disco, cara. Eu gosto bastante desse disco. Eu acho um disco pesadaço. Eu acho que ele tem músicas muito legais. Torn in My Side. Essa aqui, Architect of Pain, eu adoro. Essa aí é linda, cara. Eu adoro essa música, velho. Feeding Time at the Zoo é um pataço, velho. Feeding Time at the Zoo é uma patada pra fechar o disco. E eu acho um disco super bem produzido. Eu gosto pra caramba do som das guitarras. Eu acho as guitarras super pesadas. Enfim. Sim. Mas é um disco diferente. Não é um disco tão agressivo. Eu vejo, não sei, pode ser loucura da minha parte, mas eu vejo muito de AC/DC, cara. Muito da influência de AC/DC deles nesse disco, cara. Principalmente nas 2 músicas que saíram, aquelas, as extras, aquela Crawl Before You Walk, Telepathetic, eu acho que tem muito de AC/DC, muito daquela pegada AC/DC, mais rock and roll e menos trash, sabe, cara? Tem esses 2, pra mim, barbaridades que eles cometeram aqui gravando Beat. E a outra, aquela, qual é? Poxa, deixa eu falar também, eu ia chegar nisso. Desculpa, já falei demais, desculpa. Pô, não vou, tchau pra vocês, gente. Falou, eu tô indo embora. Desculpa. Vai lá. Não, tô brincando. Não, mas eu concordo com você, assim. Tem alguns fatores pra esse disco. A capa, que é horrorosa. Não tem o logo da banda, isso já deu
já deu um ranço já na galera. Tem uma coisa que ninguém comenta, mas eu sempre falo, ele saiu numa época Nirvana, exatamente, ali estourando, né, não sei o que, saiu numa época que o grunge estava dominando, as gravadoras queriam bandas grunge, não estavam apostando em coisas mais old school e nada, mesmo os caras do Exodus, eles apostando fazendo um som um pouco mais eclético, que o Force Herbert é eclético, é cheio de coisa ali, é cheio de coisa diferente, né? Mas assim, eu acho um disco extremamente pesado, eu gosto demais, eu adoro a Good Day to Die, cara, eu adoro aquela música, ela é muito bacana, muito legal mesmo. Mas, chegando naquilo que eu queria falar, essas duas pavorosas músicas, que é a Pump It Up e a Beat, foram as músicas que fizeram o disco cair pela culatra. A pessoa fala Force of Habit, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe, instantaneamente, é a capa e essas duas tragédias. Que essas duas músicas são duas tragédias. Não dá pra escutar. Eu não escuto, eu pulo elas, eu não consigo ouvir. Aquilo não é Êxodos, não tem qualidade, é apelativo, é chato, é bizonha. Então, o que estragou o disco foi essas duas músicas. Se não tivessem essas duas músicas e a capa fosse outra, com o logo certo, eu duvido que a galera ia meter o pau. Eu duvido. Porque tem músicas muito fodas. Todas essas que a gente citou. Aquela Me, Myself and I, maravilhosa. Thorn in My Side. Tem a própria Good Day to Die, que eu adoro a Good Day to Die. Gosto mesmo, de verdade. Escuto ela sempre. Também. Já pedi pro Zé, eu falar, porra, mano, toca essa porra dessa música no disco aí. Ele fala, eu quero tocar, fala pro Gary. Entendeu? Eu não sei, o Gary deve ter alguma coisa com esse disco por causa que a banda acabou na época, ele ficou meio puto, não quis mais tocar, eu lembro disso. Então, eu acho que eles ficaram um pouco chateados com tudo que aconteceu na carreira na época ali, e eles pegaram um pouco de birra do disco, né? Mas, tirando isso, cara, eu não tenho nenhum problema com o Force of Habit, nenhum, exceto esses três, que é a capa e as duas músicas. Então, se fosse colocar numa escala de piores, pra mim ele é o pior, entendeu? É só isso, o resto... Vocês falaram a respeito do cenário, né, na época aí, que tinha o Nirvana e tal, 92. Também, né, cara, não podemos esquecer que tinha um peso gigantesco que parava sobre as bandas de metal pesado na época, que foi o Black Album do Metallica. Né? Também, é verdade. Também. Então, acho que talvez deu uma estourada, né? Com certeza. Deu uma estourada porque, assim, o Metallica era um dos representantes do thrash, da mesma escola ali do Êxodos. Aí os caras fazem um disco desse que bomba no mundo, a galera que tá ali do lado nas outras bandas fala, pô, fudeu. E agora, o que eu faço? Então, você pode ver que todas as bandas depois tentaram dar uma mudada um pouco no som pra tipo, não se igualar, né? Não é isso, mas tentar conseguir uma visibilidade comercial que se equiparasse, mas claro que não ia. O Black Album é uma coisa fora de série, que surgiu na época certa, na hora certa, com a banda certa, entendeu? Mas é uma coisa que eu vou falar que vocês não comentaram. O Êxodos quase fechou com a Giffen. Ia ser pior ainda. Tá? Ia ser pior ainda. Vocês lembram o que aconteceu com o Death Angel, né? Se bem que o Act 3 é um baita disco, mas ali eles mudaram tudo e deu toda aquela merda lá que a banda até acabou. Entendeu? Se tivesse fechado com a Giffen, o Exodus tinha acabado antes ainda. Entendeu? Então, tinha esse detalhe. E o Force of Habit tem mais 4 músicas que eles gravaram e não lançaram. Sendo uma delas, se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, mas eu acho que uma delas é outro cover do AC/DC, a Problem Child. Né? Eu não lembro se era, mas acho que é essa, porque o Zé me falou há muito tempo atrás, agora pode até, mas eu acho que era essa. Ele tem mais 4 músicas, 3 mais inéditas e mais um cover. Nós nunca vamos ouvir isso aí, nunca, esqueçam, nunca. Infelizmente não vamos ouvir. Bom, como e essa questão do Black Album, essa questão que do Black Album que o Sr. Gilmar falou, aumentava também a pressão das gravadoras em cima da banda. Exato. Vocês são a nossa banda de metal, pô. Os caras lá estão vendendo 10 milhões. Vocês têm que vender alguma coisa parecida com isso, sabe? Senão não justifica vocês estarem aqui. Verdade. Bom, aí a banda acabou, né? Não vamos falar sobre esse ato que aconteceu e tal aí, até porque uma das causas provavelmente foi o Force of Habit, tudo que envolveu o disco e tal. E em 2004, né, cara, a banda volta com o Zetro
né, cara? E lança o Não, mas antes, em 97 ainda voltaram. Em 97 ainda teve lá com o Bala, fizeram o ao vivo lá, teve tudo aquilo lá. Mas falando de álbuns de estúdio, né, cara? Tá, de estúdio, beleza. Isso, dos álbuns de estúdio. Tá. Em 2004 veio Temple of the Damned, que é um puta de um disco, né, cara? É um puta de um disco, mas depois, eu lembro que eu comecei a ler umas entrevistas do Gary Holt, e ele falou que quase tudo aqui é sobra de outros discos, né, cara? E a gente vê a genialidade do cara, se isso é sobra, né, cara? Se isso que tem aqui é sobra... Assim, eu vou te falar, não é que são sobras de outros discos. Ele teve duas bandas antes de gravar o Tempo. Uma chamava War Dance, né, que eu até tenho uma demo do War Dance aqui. Ele tinha 3 músicas que era do War Dance, se não me engano, a Throwing Down, a Salad with a Fist e mais uma agora que eu não lembro o nome. Era para ser do War Dance. Então, 3 músicas do Tempo não eram do Exodus, era do War Dance. As outras foram realmente criadas para o Temple of the Dead, tá? E é um puta disco, cara. Não tem. As 3 primeiras ali, as 3 primeiras é pra te arrancar o couro. Blacklist, cara. Depois da Toxic Waltz, pra mim, a Blacklist é a música mais absurdamente sensacional do Exodus. Blacklist é sensacional, cara. Eu uso pra toque de celular essa música, entendeu? Então, assim, o Tempo realmente foi um marco, né? Porque todo mundo tava querendo o Exodus de volta, né? O que deu a zica foi o Ozzeto ter saído fora semanas antes de vir tocar aqui no Brasil, né? Isso foi uma sacanagem do caralho. Isso deu uma queimada forte, né? Mas, enfim, eu gosto muito do disco, cara. Pra mim, ele tá ali no top 3 da banda. Pra mim também. O disco é fantástico, é fora de série. E tem digamos assim, tem o mérito de ter sido lançado numa época que o thrash já tava em baixa, né, cara? E foi Sim, eu acho que o thrash voltou com o tempo. Eu ia dizer exatamente voltou isso, com o tempo. Eu acho que foi o disco que, tipo assim, catapultou o thrash de novo, sabe, cara? Foi o disco que catapultou. Você pode ver que depois veio o Death Angel, voltou, Forbidden voltou, um monte de banda. O Machine Head começou a tocar mais pesado. Exatamente. Voltou. Eu acho que o tempo catapultou o thrash de volta mesmo. Eu acho que sim. O Fernando Passos está falando aqui, ó. Eu tenho um show do Exodus que quem canta é o Chuck Billy. Eu tenho um show inteirinho. Chuck Billy canta o show inteirinho com o Exodus. Eu tenho. Agora, o Fernando, eu não lembro o ano aí. Você deve saber, porque eu já te passei isso aí. Mas eu tenho. Eu tenho em áudio isso daí. Ele tá falando aí, então tô comentando. Eu me lembro, cara, que essa fracassada vinda do Exodus pro Brasil, eu já tava com o ingresso comprado, passagem de avião comprada. Eu ia com o Jefferson, que tá aqui, o Jeff da One of Them, guitarrista, que tá nos acompanhando aqui. Eu tinha viajado com a minha esposa, não sei para onde, e a gente ia se encontrar em São Paulo, cara. E 1 ou 2 dias depois, ele me telefonou, naquele tempo que nem tinha WhatsApp, não tinha, óbvio. Ele me ligou e falou, cara, tu não vai acreditar, o Zetro saiu da banda e tá cancelado a turnê aqui na América do Sul. Puta, acho que foi uma das maiores decepções da minha vida, cara. Eles chegaram a cancelar tudo. Depois eles tocaram com o Steve Esquivel lá nos Estados Unidos, abrindo pro Megadeth, né? E tocou aqui na Let's Play, em São Paulo, que é em frente à minha casa, cara. Eu só atravessei a rua para ver o show do Exodus. E nos Estados Unidos eles tocaram com o Megadeth, né? Acho que foi com o Megadeth, abrindo o Megadeth. Né? Cara, o Steve Esquivel, ele fez um trabalho legal, ele segurou, mas, cara, no show eu achei ele meio insuportável, porque ele gritava tanto que eu falava, meu, isso não vai dar certo isso aí. Ainda bem que ele não ficou. Ele é um cara legal, ele segurou a barra ali, deu a força pra banda, mas, puta, ainda bem que não ficou, cara, que é muita gritaria, cara, demais, assim. Dava até dor de cabeça, cara. Mas, enfim, é um disco fantástico que, digamos assim, assinou o renascimento do thrash metal a partir dali, né, cara? Só que o Fernando tá falando que o show que eu tinha que lá de 2004, é isso aí, é verdade. Acho que foi antes do Steve Esquivel entrar, não sei, um negócio assim. Bom, enfim, só a título de curiosidade. E aí, cara, depois disso, né, com essa saída do Zetro, né, depois desse puta disco, né, cara,
caras lançam um baita do disco, o cara imagina, pô, a banda tá fora, voltou e pá, o cara sai da banda. Só que aí, cara, eles deram uma... Não sei se dá pra falar de sorte, né, cara? Porque a sorte acompanha os bons, vamos dizer assim. Pintou o Rob Dux, né, cara? Que é um puta de um vocalista pra thrash metal. Tanto é, cara, que a gente tinha que pegar os 3 discos que o Exodus lançou com ele ali. Eu até acho que o Shovelhead, cara, é uma espécie de continuação do tempo, né? Ele mantém aquilo ali, mas os Exhibit ali, tanto o A quanto o B, ali a gente vê que o Rob Dux talvez seja, digamos assim... Cara, ele colocou mais a experiência dele, mais a cara dele. A cara dele, exatamente. Cara, eu acho que ele é mais, digamos assim, cantor. Eu não tô falando vocalista, né? Mas ele é mais cantor, tanto que o Zetro quanto... Bom, o Balot nem se compara, mas até mais que o próprio Zetro, porque ele fazia umas passagens limpas, cara. E a gente vê naquela Children of Orphaned God ali, meu Deus, o cara canta naquilo ali, é brincadeira, né, cara? E são 3 álbuns. O Zetro jamais conseguiria fazer isso. Exatamente, eu também acho. Né? Eu também acho. E são 3 álbuns, né? Como eu disse, o Shovelhead ali, ele tem uma pegada que traz, parece que ele traz junto. Tem até algumas músicas meio semelhantes, se a gente for analisar, apesar de ter aquela porrada que é Defanfetamine, que é um soco na boca do estômago, né, cara? E aí vem os outros 2, os Exhibit A e B, ali, o Atrox A e B. Cara, são discos assim que o cara tem que ouvir inteiro, né? Não dá pra gente pegar uma música, apesar de ter um thrash metal, a gente não consegue pescar uma música, a gente tem que ouvir inteiro para entender realmente a complexidade dos discos. Esses 3 álbuns aí, cara, porque a live tá ficando meio comprida, pra gente entender esses 3 álbuns com o Rob Dux e a importância dele dentro da história do Exodus. Cara, eu acho muito importante, porque foi um vocalista... Desculpa. Acho muito importante porque foi um vocalista, cara, que pegou, digamos assim, é difícil tu pegar uma herança de um Paul Baloff e de um Zetro Souza, né, cara? E ele entrou e acho que o Johnny falou algo nesse sentido. Cara, ele entrou e se apropriou da banda. Ele não teve um problema de adaptação, a não sei o quê. Não, ele se apropriou da banda como se ele já fosse vocalista desde sempre, cara. Ele cantou absurdamente nesses 3 discos. Nos 2 últimos, então, nos 2 últimos é uma palhaçada. É uma aula, que ele cantou. É uma aula o que ele deu. No Exhibit A e B, é fantástica a performance dele. Não tenho o que falar. Então, eu acho que ele foi importantíssimo e manteve a banda num nível altíssimo. Conseguiu manter a banda, pegou um rabo de foguete e conseguiu manter a banda num nível altíssimo, cara. Pra mim, ele foi muito importante e um baita vocalista. E show também. No show ele era foda também, né? No palco, cara, agitava pra caramba. O cara é um doido no palco, né, cara? Era monstro, velho. Monstro. E uma coisa que também a gente gosta de falar bastante do... Vai, fala. Daquele primeiro show, Glauber, aqui em Porto Alegre, quando ele perguntou pra galera o que a gente queria, se era old shit ou new shit. E a galera, new shit, não é só new shit, não. Vocês vão ouvir música nova aqui, pô. Eu acho que o Dux, ele se encaixou muito na banda, cara. Que você pode ver que eu vi pouquíssimas pessoas não gostando dele. Pouquíssima, cara, porque ele entrou já com uma puta de um gás ali, a voz combinou perfeitamente com o som, né? Era violenta a voz dele, agressiva, tinha uma certa semelhança às vezes, um pouco com o Zetro, às vezes, um pouco com o Baloff, mas com a atitude dele, o vibe dele. Eu sempre falava, quando eu falei nas resenhas aí, eu falava que o cara nasceu pra cantar no Exodus, entendeu? Se ele tivesse continuado, eu ia continuar falando do mesmo jeito, cara, independente se o Zetro voltava ou não, né? Mas eu vi pouquíssimas pessoas, pouquíssimas viuvinhas, putas da vida, porque esse cara aí não combina, aqui não sei o quê. Não teve, cara. A galera abraçou o cara. Isso que foi legal, cara. E hoje em dia eu vejo aí por aí umas discussões às vezes, que tem muita galera que gostaria que ele não tivesse saído, cara. Que ele tivesse ficado. Entendeu? É um negócio interessante, porque você pode ver, troca de vocalista sempre dá merda, né? Sempre tem um cara que fica, uma galera que fala, isso aí não é legal o anterior. Não, tudo bem, eu entendo. Mas com o Dux é diferente, cara. É um negócio quase 50-50. Até porque, Johnny, se a gente for pegar agora, que tu falasse lá do Let There Be Blood, né, cara? Que é a regravação do Bonded by Blood com o Rob Dux. Cara, ele fez um trabalho fodido pra
caralho também, né? Quem não conhecia o Bonded by Blood, o original lá, e conheceu através do Let There Be Blood, vai preferir, com sinceridade, vai preferir o vocal do Rob Dux com a gravação do Let There Be Blood. Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu falo isso em toda live do Exodus. Muitas pessoas vão querer me xingar, me odeiem, mas eu escuto mais o Let There Be Blood do que o Bonded by Blood. Eu gosto mais do Let There Be Blood do que o Bonded by Blood. Pronto, me julguem. Entendeu? Eu gosto mais da produção, tá na cara. Veja bem, você falar que você gosta mais não significa que você acha o outro fraco. Não é isso. Exato. Não é isso. Entra na mentalidade das pessoas que não é isso. Não é porque você gosta de um que você vai detonar o outro. Não é isso. Eu, como gosto muito de produção, tipo Andy Snip, gosto daquela guitarra mais na cara, ganchuda, cheia de riff, quando eu quero escutar a música do Bonded by Blood, eu pego o Let There Be Blood. Entendeu? Então, podem me xingar à vontade, estão me chamando de herege, aí manda bala, Márcio. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vamos que vamos. É diferente, realmente são coisas diferentes. A produção não tem nada a ver, né, cara? A produção é absurda. A produção é muito diferente, a guitarra, o peso é absurdo no Let There Be Blood, né? Mas tem uma coisa, né, meu velho? É absurdo mesmo. Que o Rob Dux, assim, por mais que tenha a grana envolvida, é ter culhão pra regravar um clássico, né, velho? O cara tem que bater no peito. Claro, tem culhão mesmo. Eu gravo. Chamou pra ele e falou, daqui que eu gravo. É isso aí. Só que eles tinham que gravar, eles tinham que regravar, era o Pleasures of the Flesh. Isso sim seria legal. O Pleasures of the Flesh. Eu queria Toxic Waltz regravado. Também poderia, talvez, sei lá, fazer como o Testament fez. Grandes clássicos antigos regravados com uma produção moderna, né? Só uma coisa, eu consegui fazer uma banda que trabalha comigo, que é o Chaos Fear aqui de São Paulo. Eu consegui trazer o Zetro pra cantar numa versão da Toxic Waltz pelo Chaos Fear, e o Zetro cantou junto com eles. Então. Eu falei, pô, Zetro, regrava aí, velho. Eu falei, não, já cantou uma vez aí, chega de regravação. Já fizeram muita regravação aí que não devia, ele falou. Né? Mas eu consegui uma regravação atual aí, a galera do Chaos Fear, um abraço pra todos aí, mas o Zetro cantou com eles, cara. Foi super divertido. Foi bem legal. Mas... Bom, cara, e aí depois saiu, o Rob Dux acabou saindo, o Zetro voltou, né, cara? E o Exodus lançou Blur-In, Blur-Out. Eu confesso que talvez esse seja um dos discos do Exodus que eu menos ouvi. Não sei porquê. Não vou dizer que não é que eu não goste, mas não sei, cara. Não sei se era muita coisa que tinha pra ouvir na época. Talvez um disco que eu menos ouvi. Não é um disco ruim, é um disco legal. Tem até a participação do Kirk Hammett, né, cara? Eu acho que é em Salt of the Wound, que ele faz um solo, né? E também é uma das coisas curiosas. O Chuck Billy também canta. Oi, Glauber. Não é Body Harvest? Agora não me lembro. Não. O Kirk foi no Salt of the Wound. Salt of the Wound, então tá. Isso. E é uma coisa que eu acho muito... legal até sobre isso do Kirk Hammett, que a galera mete o pau no Kirk, né, cara? Falando, guitarristazinha fraco, o Metallica cagou com o Kirk e tal. E eu me lembro de uma entrevista que o Gary Holt falou, não fosse o Kirk, eu não seria o Gary Holt hoje tocando guitarra. Claro que ele evoluiu muito mais, né? Mas no começo lá, disse que muita coisa ele aprendeu com o Kirk Hammett. E hoje a galera mete o pau no Kirk Hammett, né, cara? E o Gary Holt é um dos caras que paga tributo pro Kirk, assim, até hoje. Mas falando do Blur-In, Blur-Out, cara, opinião de você sobre esse disco? Cara, não é um dos meus discos preferidos, sinceramente. Acho um disco pouco inspirado, assim, comparado com o Exit A and Exit B. Eu acho um disco inferior. Eu acho um disco menos agressivo. Eu acho um disco, não sei, cara, pouco inspirado, parece com ideias meio recicladas, assim. Eu gosto do disco. Claro, eu gosto do disco. É um bom disco, mas, assim, quando disseram, pô, voltou o Zetro e esse disco vai estar absurdo, vai estar muito pesado, porque esse disco é isso, esse disco é aquilo, nas entrevistas antes do lançamento, o Gary Holt falou isso várias vezes, porque são as músicas mais pesadas que eu já fiz, porque isso, porque aquilo. Eu acho o disco, cara, é um bom disco, mas para mim não passa disso. É um bom disco, mas para mim não conseguiu manter o nível dos outros discos, dois anteriores que vieram atrás dele, cara. É um disco mais fraco do que aqueles, na minha opinião. Mas é um bom disco, lógico que é um bom disco.
Eu concordo também. Eu acho que realmente ele ficou um pouco abaixo. Mas sabe que eu acho também que o disco pecou um pouquinho para os fãs por conta do Gary Holt. Já está no Slayer, meio que deixou a banda meio de lado. Então a galera ficou meio, porra, meu, os caras vão lançar um disco, vão tocar aqui no Brasil também, ou seja, onde que for, e o Gary Holt não vem. Se bem que o Craig Land, o Hidden fez um baita trabalho lá. Tá louco, cara, é absurdo. Não teve problema nenhum, cara, é absurdo. Gente finíssima também. Mas eu acho que a galera pegou um pouco de bode por causa disso. Né? Mas o disco em si, ele realmente tem umas músicas lá que você fala, ok, você não vai escutar de novo. Né? Por exemplo, tem uma lá que chama Wrapped in the Arms of sei lá o quê. Essa eu adoro essa música. Mas, por exemplo, eu não. Salt the Wound, ok. Não tenho vontade nenhuma de escutar. Sabe, por incrível que pareça, sabe qual a música que eu mais escuto desse disco? A música bônus que veio no japonês, cara. Que é um cover do Discharge. Que é, se não me engano, acho que é Protect, não sei o que lá. É uma paulada que o vocalista do Discharge canta junto com o Zitro. É sensacional aquela música. Quem não escutou, escutem, vão atrás, porque vale a pena. E essa Rapid que eu falei aí também, que eu gosto muito. Mas de resto, assim, eu acho ele meio um disco, assim, tapa-buraco. Tipo, chamamos o Zetro pra voltar? Vamos soltar alguma coisa aí, pra não ficar chato, já que o Gary tá no Slayer. Entendeu? É um disco bom? É um disco bom, mas tá ali na sétima, oitava posição ali, entendeu? Eu considero isso aí, mas ele não é ruim de forma alguma. A produção pra mim tá brilhante, acho sensacional. Tem aquela música que o Chuck canta que é BTK, que eu acho bala, muito legal mesmo. Mas realmente, quando é um disco que você fala, quero ouvir o Slayer, não é esse que você, o Slayer, quero ver o Exodus, não é esse que você vai pegar. Exatamente, é um disco vai pegar outro. Um pouco inspirado. Mas eu quero ouvir o Exodus, uma coisa mais atual. Eu vou pegar o Atrocity B, por exemplo. Que tem a The Sun is mais Destroyer, que pra mim eu acho uma música acima da média, nota 9,5 aquela música. Nankin, pra mim, desse disco, Nankin também. Troço impressionante. Também, é um absurdo, é impressionante. É impressionante. Mas enfim, o Blood In, Blood Out é meio assim, é um tapa-buraco. O Johnny definiu muito bem, cara. É um tapa-buraco. Tipo assim, porra, o Gary tá no Slayer já faz não sei quantos anos. Daqui a pouco o pessoal vai esquecer que existe Exodus. Vai esquecer. Vamos soltar alguma coisa pra manter a banda ali na Vamos lançar alguma coisa pro pessoal saber que a gente ainda existe, que a banda existe. Pois cara. Agora a gente chegou nesse ponto aí, pra gente encerrar a live e vamos falar agora do que vem pela frente. A gente sabe o Blur In, Blur Out é 2014. Né, cara? Claro que aí o Gary Holt esteve envolvido com o Slayer durante todo o tempo, turnê, show e tal. E aí, cara, o Slayer acabou. Acabou o Slayer, infelizmente acabou e tal. E aí as atenções voltaram novamente. Oficialmente. Oficialmente acabou, né? Oficialmente. A controvérsia. Isso é papo para uma outra live. Vamos fazer uma mesa. Tomara que essas controvérsias sejam certas. Tomara que essas controvérsias. Eu acho que existem controvérsias. Tá certo. Mas aí, cara, o Gary voltou as atenções novamente pro Exodus e vai pintar aí agora. É novembro, eu acho que sai, né? Acho que é novembro. Persona Non Grata. 19. Persona Non Grata, que vem aí para ser o novo álbum de estúdio do Exodus, com 2 músicas já que eles soltaram, né, aquelas 2 porradas, muito melhor do que qualquer uma das faixas que tem do Blur In, Blur Out. E eu pergunto para vocês, cara, expectativas a respeito do que vem pela frente aí com o Exodus agora, com o Gary focado totalmente na banda dele, né, cara? E a volta do Rick Reynolds, que eu não sei se ele tocou no álbum, mas que ele voltou pra banda, né, cara? Que é um ponto fortíssimo. Posso começar? A minha expectativa é enorme, né, cara? Então, quem é fanático, assim, por uma banda, assim, que nem nós tal, quando uma banda fala que vai lançar o disco, já espera, assim, o negócio lá em cima, nas alturas, né? Mas conversando com o Zetro e tal, e até mesmo algumas entrevistas que eu já li, o próprio programa dele lá, Zetro, do Toxic Waltz, lá, que ele tem o canal dele no YouTube, ele já falou que o Persona Non Grata é um disco que é uma extensão do Temple of the Damned com muita coisa do Atrocity B. Que ele falou pra mim que ele adora o Atrocity B. Ele adora. Então, assim, a sonoridade do disco vai ser
totalmente calcada nesses 2 discos. E pelo que nós estamos ouvindo aí, pelas 2 singles que já saiu, realmente tá assim. Realmente tá assim. E tá uma pancada monstra, né? Então, o que eu espero é que vai ser bem superior ao Persona non grata. Eu espero isso. É o que eu posso falar. Não, eu também espero a mesma coisa. Eu espero um disco num nível superior. Até porque agora o Gary Holt está se dedicando só ao Exodus. Teve a questão da pandemia, exato, tiveram bastante tempo para compor, tiveram bastante tempo para estar junto, etc e tal, e ele está focado no Exodus. Naquele tempo, por mais, quando tu tá no Slayer, por mais que tu grave um disco do Exodus, vamos combinar que tu não consegue focar toda a tua energia no Exodus, né, cara? A cabeça dele estava naquela turnê, grana, relevância, exatamente, enfim, né, cara? Então, espero e que ele gravou o disco com sangue nos olhos, né, cara? Ele falou, agora eu tô na minha banda, tô mexendo com o meu bebê, né? Novo, exatamente. Então, eu também acho a expectativa, sempre que o Exodus lança um disco, pra mim a expectativa é alta, porque daquilo sempre, que a gente falou sempre aqui, o Exodus não tem nenhum disco ruim e não tem nenhum disco mais ou menos. O Force of Habit pode ser um disco fraco pro Exodus, mas para 99,9% das bandas do mundo estavam à vida para ter gravado um Force of Habit. Nunca vão conseguir gravar um troço parecido com aquele. Então a gente está falando de uma banda que trabalha num nível top. Então, top. Considerando que o Gary vai estar focado dessa vez só na banda e só no disco, eu acho que vai vir um pataço por aí, cara. E, Johnny, o Rick voltou para a banda em definitivo? Tá. Sim. Aparentemente, sim. Pelo que ele me falou, parece que ele vai... Todos os shows eles vão tocar juntos aí. Eu acho que vai ser uma bandinha aí com 3 guitarristas do Thrash aí. Nunca teve, acho que vai ter, sim. Eu acho que vai ficar isso aí, sim. Tá, mas vai tocar... Ele tá bem empolgado, cara. Ele tá bem empolgado. Eu acho que ele não tocou em todas as músicas do Persona, se eu não me engano. Eu acho que ele participou de algumas. Mas tem coisa dele gravada, então. Tem coisa dele, tem coisa dele lá. Tem coisa dele, ele participou. Tem coisa dele lá. Pelo menos é o que eu estou sabendo, né? Ô, Johnny. Mas assim, eu acho que ele vai voltar pra banda definitivamente. Eu acho que vão manter os 3. Ele tá bem empolgado. Ele falou lá até no Facebook que ele tá bem empolgado, bem feliz lá. Você vê, quando você conversa com o cara mostra um sorriso de lado a lado, né? Mas assim, eles não fizeram ainda não deram na mídia, né? Uma nota. Definitivamente o Rick votou. Mas ele tá tocando todos os shows com a banda. Todos os shows com a banda. Então, tirem suas conclusões. Não, e eu vi que tem o seguinte, ó. Quando ele era convidado, ele estava tocando sempre com a guitarra emprestada do Gary Holt. Agora ele já apareceu numa foto tocando com uma guitarra dele. Então já é um sinal. E outra coisa, Johnny, mas se ele voltar, vai tocar, não vai ficar fazendo macaquice que nem um certo terceiro guitarrista que tem aí de uma certa banda, que fica ali só correndo e jogando a guitarra para trás e para cima. E etc. Nós estamos falando de guitarrista. Nós não estamos falando de bailarina. Não, ali não tem. É guitarrista, não é bailarina. Nós não temos bailarina na banda. Tá, mas, cara, antes de terminar, só Gilmar, o Vilmar, sabe o Vilmar da M19, né? Me pediu para perguntar um negócio pro Johnny, porque ele me perguntou e eu não sabia. E eu perguntei, eu disse pra ele, cara, eu vou fazer uma live com o Johnny Z, eu vou perguntar pra ele, de repente ele sabe. Por que o Atrocity A tem 2 capas? Uma foi banida. Uma foi banida. Azul, aquela foi banida. Mas o que eu achei estranho foi o seguinte, foi tão banida que colocaram na contracapa. Então eu acho que foi mais pra dar um chute no saco da mídia, né? Fala, vocês querem banir a capa? Beleza, tá na contracapa. Né? Mas teve o problema de banimento mesmo. Eles acharam que, tipo, coisa meio religiosa, que tinha INRI escrito no cara ali, tinha um negócio meio. Né? Então, mas foi isso aí mesmo. Então o Vilmar, se tá assistindo, tá aí a resposta, ó. Antes da gente acabar, cara, a gente falou no Rick Hunnelt, eu queria lembrar aqui, cara, até o Jorge hoje me reforçou, dia 26 de outubro, no canal do Heavy Culture, Rick Hunnelt, novamente, que da outra vez foi bem curtinho o tempo e agora ele vai estar com o tempo liberado para falar. Aí provavelmente vai surgir esse assunto aí, eles vão tocar se ele realmente voltou em definitivo pro Exodus ou não. Dia 26 às 7 horas, cara. 7 horas. Tá, não vou dar o horário aqui. Entrem lá no perfil do Heavy Culture, porque eu não lembro agora a hora certinho, mas é dia 26 de outubro.
Rick Ronich na entrevista. Até não sei se eu vou participar disso aí, cara. Vou falar com o Jorge para ver se eu vou participar dessa. Eu acho que é às 19 horas, acho que é isso. Sim. Eu acho que é às 19, porque é nos Estados Unidos, né, cara? Quando é na Europa, que eles fazem um pouquinho mais cedo. Cara, queria agradecer, cara, Glauber, Johnny, brigadão por ter aceitado aí, para participar dessa live, pra gente falar sobre thrash metal, falar sobre o Exodus, né, cara? Já tinha feito uma com o Johnny, mas a gente foi uma passada tão rápida ali, aqui com duas cabeças pensando junto, fica mais, digamos assim, extrovertido, mais um bate-papo de boteco, a gente conversando sobre discografia de banda que a gente curte, né, cara? Então, mais uma vez, Glauber e Johnny, brigadão, cara. Tá, obrigado, eu que agradeço, valeu, Johnny, obrigado, valeu, Sérgio Omar, pelo convite, valeu, pessoal que assistiu, valeu mesmo. Valeu, Sérgio Omar, obrigado pelo convite aí de novo, você está ligado que quando você chamar, é sempre sim, é só marcar o dia e marcar a hora. Glauber, obrigado, prazer em falar contigo aí também. Prazer, da mesma forma. Falando de música, de metal, de Exodus, pode chamar que eu vou. Então aí, valeu, brigadaço. Grande abraço para todos que assistiram aí também. E podem me xingar de herege, não tem problema, eu não ligo. Let there be blood, porra! E valeu, cara. Grande abraço a todos aí. Boa noite, cara. Vamos pro sofrimento às 9h30 agora. Vamos lá, né, vocês vão sofrer, né, no show. Nem falou nada, porque eu não posso falar nada. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço a todos aí. Boa noite. Abraço pra vocês. Obrigado aí. Valeu, abraço.